Ok. Tá tudo ok agora, né? Vocês estão vendo aqui a minha tela? Ok. Então, a menor divisão que eu falei, 1 centímetro, está dividido em 4 divisões. Então, como a gente tem acesso visual à posição aqui, então é 0,25 sobre 2. Eu estava comentando sobre a outra extremidade dessa barra. Aqui a gente vê só uma, considerando que a outra aqui ela está alinhada o melhor possível com o zero, mas mesmo isso, né, é sujeito a ter uma certa imprecisão e que entra, ok, nesse duvidoso, ok, final. Então, como é que a gente vai apresentar esse resultado aqui? Pelo que a gente falou, a metade da divisão, 0,25 centímetros, é 0,125 centímetros. A gente só quer ficar com um algarismo significativo, a gente vai arredondar para 1, então vai ser 0,1, ok? Centímetro, ok? E aí a gente vê que esse zero aqui não tem sentido nenhum, tá certo? O duvidoso aqui é o 3, ok? Então é 36,3. Mais ou menos 0,1, ok? Então você não pode ter, essa aqui não é o duvidoso é esse daqui, e quem indica para você a posição do duvidoso é a posição do algarismo significativo na sua incerteza, ok? Ok. Depois eu vou fazer um exemplo também, ok? Mais relacionado a medida, ok? A leitura das medidas que você vai precisar fazer. Mas é desse tipo, né? Você tem um objeto cujo comprimento você vai medir, ok? Então, vamos lá. Esse aqui foi como apresentar o resultado direto de uma medida, ok? A massa, né? A gente viu com a balança lá em cima. Alguns exemplos de comprimento de uma barra, ok? Com uma régua centimetrada, uma régua milimetrada, e esse aqui que tem uma precisão, ok, de 1/4 de centímetro, uma menor divisão, ok? Então, agora, uma vez que você apresenta esse aqui um resultado direto, quando vocês vão calcular, ok, vocês vão manipular essas medidas diretas com as suas incertezas para determinar uma outra quantidade que vai ser, então, medida indiretamente, que é calculada. Então, como anteriormente mencionado, okay, algumas medidas vão ser obtidas através de equações, ok? Com base em medições realizadas diretamente de equipamentos, ok? Medidas diretas. A gente sabe apresentar medidas diretas, o resultado, e agora a gente vai fazer o que se chama de propagação de erro. Por que propagação de erro? Porque se tem um erro, você vai, por exemplo, calcular o volume, né? Você mede os 3 lados, ok, de um paralelepípedo que vocês vão fazer, e aí tem cada medida, ok, de comprimento, ela está apresentada com uma incerteza, e aí qual vai ser a incerteza, ok, do produto desses 3 comprimentos, ok? Então, a gente vai chamar G essa grandeza, ok, que vai ser calculada, e ela está relacionada com outras duas, a gente pode ser mais, ok? No caso do peso, por exemplo, eu calculei M, a massa, vezes a aceleração da gravidade, mas às vezes é mais grandezas. Mas a gente vai ilustrar, exemplificar com duas grandezas, X e Y. Então, X é uma medida direta, por exemplo, ok? E Y é outra medida direta, e cada uma delas, ok? Então, você tem X é apresentado como, deixa eu colocar aqui, G, então, vai ser uma função f dessas duas grandezas, f de x, ok? E de y, ok? F de x, g é igual a f de x e de y, só que x tem um valor x, mais ou menos uma certa incerteza, e y a mesma coisa, e o próprio resultado dessa função, ok? A gente vai apresentar como o valor, ok? Médio, se for o caso, de g, mais ou menos uma certa incerteza, e então a gente quer saber calcular qual é o valor desse G aqui médio, qual é o valor da incerteza, ok? Então, aqui, só para introduzir vocês
como de onde vêm essas expressões que a gente vai ver depois, mas a ideia é que você vai calcular, a gente vai fazer a diferenciação, ok, dessa função, ok? Então, é uma aplicação de resultados do cálculo diferencial. A gente vai ter um dg, que vai ser uma variação infinitesimal, ok, de g, ok? E, obviamente, ela vai ser uma função de variações infinitesimais de x e de variações infinitesimais de y. E essa aqui, vocês sabem, ok, de cálculo, não sei, é cálculo 1, que a dg, função de x, y, mais variáveis aqui, então vai ser a derivada parcial de g em relação a essa variável x, ok, vezes o dx, tá certo? Então, a derivada parcial de g em função de x quer dizer que você mantém todas as outras variáveis constantes, ok? Y é constante, z é constante, todas as outras são constantes, você só vai, ok, fazer a derivada, ok, dessa função f de x, y, ok, em função de x, e aqui é em função de y, ok, etc, ok? Então, depois, a gente vai calcular aqui uma incerteza, que é uma coisa que não é mais uma variação infinitesimal, e particularmente a gente sempre vai adicionar, ok? Então, você pode ter um termo aqui, um desses que seja negativo, mas a gente vai somar todos eles, ok? Então, o ΔG aqui, que vai ser a nossa incerteza, ok? Ele vai ser a soma, na verdade não é essa a expressão que a gente vai usar, ok? Mas só para chegar à expressão, a expressão vai ser essa, ok? Derivada parcial vezes a incerteza, ΔX é a incerteza na grandeza x, a incerteza na grandeza y, ok, etc. Então, na verdade, ok, é uma métrica que a gente usa aqui, o ΔG vai ser não como, eu vou colocar aqui, não vai ser essa expressão aqui, mas vai ser mais um ΔG, vai ser igual a raiz, se quiser, ok? Desse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, mas tudo isso ao quadrado, ok? Então, essa é a expressão correta, ok? E a gente chama aqui de ΔGx essa grandeza. Derivada parcial de g em função de x vezes ΔX, etc. Então, vamos fazer alguns exemplos, ok? Eu vou fazer, por exemplo, para adição e produto, ok? Só para mostrar que não tem nada misterioso nisso, ok? Mas depois, essencialmente, o que a gente vai fazer é usar o resultado dessa análise, ok? Então, eu tenho que G é a simples soma das grandezas x e y, ok? Então, essa aqui é x, essa aqui é y. Então, G vai ser isso aqui. Então, eu coloquei aqui com x e sua incerteza, y e sua incerteza, ok? E a gente sabe que para calcular o G, né, isso, G é esse aqui, mais ou menos, ΔG. Para calcular esse ΔG, a gente vai usar essa expressão aqui, então vamos precisar calcular a soma dos quadrados dessa grandeza aqui e dessa, ok? Então, esse ΔG, índice x é derivada parcial de g em relação a x, ΔX. Qual é a derivada parcial de g em função de x? G é igual a x mais y. Então, é 1, né? Você deriva. Então, você mantém y constante. Y sendo constante, você deriva, se torna zero, ok? E aí, você vai ter que a derivada parcial de g, dessa função de x aqui, x, em função de x, é 1. Então, é 1, ok? Vezes ΔX. Mesma coisa para y. Então, é 1 vezes ΔY. Então, isso aqui é muito simples. E a gente agora calcula o ΔG, que vai ser a raiz da soma desses dois fatores, ok? Então, eu coloquei essa frase porque muitas vezes ela é verdadeira. O que a gente tem aqui, que o quadrado do erro da soma é o quadrado, é a soma dos quadrados, ok? Nesse caso aqui. Mas a gente demonstrou. Então, G é igual a G mais ou menos ΔG. O que é G aqui é a soma dos valores centrais, né? X, Y. E o ΔG, que é esse aqui, ok? É a raiz quadrada desse daqui, ok? Então, é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, para soma, é muito simples. E para subtração,
É a mesma coisa porque eu lembro a vocês que a gente vai somar sempre os delta, né? Então, o delta GY aqui é menos delta Y, mas como a gente vai ele vai ao quadrado, no caso, aqui. Então, esse sinal menos não importa, e no final a gente vai ter a mesma expressão que para uma soma verdadeira, ok? Ou seja, é a mesma coisa. Então, a expressão do ΔG para uma soma ou para uma subtração é essa, ok? Eu vou fazer o exemplo da multiplicação para mostrar como é simples, ok? Então, agora você tem que G é x vezes y, ok? Então, você escreve que x é x médio mais ou menos a incerteza de x, y é y médio mais ou menos a incerteza de y, ok? Aí, qual é esse ΔX aqui? Derivada parcial de g em relação a x. Então, você vê que se você mantiver y constante e você derivar isso aqui em função de x, vai ser y, né? Então, y vezes ΔX, mesma coisa para ΔGY, ok? Você vai obter que é x, ok? dg, a derivada parcial de g em função de y, ok? É x, você multiplica por y. Aí você soma os quadrados, ok? Esse aqui é o quadrado, mais esse aqui é o quadrado, você obtém essa aqui. Então, pronto, vocês podem escrever dessa maneira aqui, ΔG, ok? Mas não é muito simétrico, ok? Y ΔX. Então, aqui, uma coisa bem interessante é avaliar o erro relativo ΔG sobre G, ok? O erro ΔG, se eu perguntar, é muito ou é pouco? Vocês têm que comparar esse ΔG com esse valor aqui, né? X vezes Y. Então, ele pode ser muito pequeno, ok? Então, você vai avaliar, por exemplo, um comprimento, se você tem que um comprimento é igual. Não vai ser um comprimento, não, porque seria uma medida direta, ok? Aqui é uma multiplicação, eu vou calcular, por exemplo, uma superfície, ok? Eu vou escrever S é igual a XY, ok? E aí eu vou apresentar S como S mais ou menos ΔS, ok? Então, vamos dizer que eu tenho uma certa superfície que é igual a, sei lá, a 14,5 metros quadrados, ok? Mais ou menos. O ΔS que eu calculei, ok? Você já sabe que se eu estou apresentando dessa maneira aqui, é porque eu tenho aqui, por exemplo, 0,1 metro quadrado, ok? A posição do algarismo significativo da incerteza, ok? Aí a gente vai ver como que chega aqui, né? Então, na verdade, é através desse cálculo, tá bom? Então, esse 0,1 é muito, é pouco, ok? Aí você tem que comparar com esse aqui. Então, aqui você tem que ΔS sobre S, o valor médio, vai ser 0,1 metro quadrado sobre 14,5 metro quadrado, ok? Então, vai dar, só para calcular, eu deveria ter. Ok, então é 0,07%, ok? Enquanto que se você tivesse, por exemplo, você tivesse medido, ok? Então é uma precisão razoável, ok? 0,7%. Se você tem um S' aqui igual a 14,5, a mesma aqui, mas você mediu com um instrumento muito menos preciso, e aí eu não vou poder escrever assim, né? Então, eu vou escrever 14 metros quadrados mais ou menos 5 metros quadrados, ok? Então, você tem aqui que o ΔS sobre S, ok? Vamos dizer que eu vou escrever 15 aqui para simplificar. ΔS sobre S, ok? É igual a 5 sobre 15, ok? É igual a 1 terço, ok? Mais de 30% é muito grande, ok? Então, é importante também, ok? Esse erro relativo. Então, o erro relativo, a gente calcula ele, ok? A gente coloca em cima aqui ΔG sobre G ao quadrado,
para se livrar aqui dessa raiz. Então, a gente tem ΔG ao quadrado, que vai ser y ΔX ao quadrado, mais x ΔY ao quadrado. E a gente divide por o valor de g, que é o produto de x e y, ele está ao quadrado aqui, tá certo? E aí você, esse aqui é o mesmo denominador. Então, se você dividir y ΔX ao quadrado por xy ao quadrado, você vai obter o y sai, você vai ter ΔX sobre x ao quadrado. Mesma coisa aqui para ΔY, ok? X ΔY sobre xy é ΔY sobre y ao quadrado. Então, fica mais simétrico, vocês podem ver, ok? Aqui em função de x, esse aqui em função de y. E aí você escreve. Então, como você tem ΔG, então a gente escreve dessa maneira. Essa aqui vocês concordam que é ΔG, ok? Então, essa aqui é G, ok? Então, ΔG sobre G é essa aqui. É uma maneira de escrever também. E por que ela é interessante? Porque aqui, você já calculou aqui, né? O G, você já calculou ele. Então, você só calcular essa parte e multiplicar. Na divisão, aparentemente, é um pouquinho mais complicado, porque você tem x sobre y, e aí quando você faz a derivada parcial, então você tem que... Em função de x é tranquilo, porque ele está no numerador. Então, você mantém y constante, então, derivada parcial dessa razão aqui vai ser 1 sobre y, ok? 1 sobre y vezes ΔX. E quando você faz a derivada, mantém x constante e vai derivar em função de y, que está no denominador, aí você vai ter menos x, que é a constante, sobre y ao quadrado ΔY, ok? Então, se você colocar isso nas relações, ok? ΔG, blá, 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 então você vai ter essa relação aqui, né? ΔX sobre y, que é essa aqui, ΔX sobre y ao quadrado, mais x ΔY ao quadrado. E aí vamos simetrizar tudo isso, temos y ao quadrado aqui, então a gente coloca ao quadrado aqui, então multiplica, ok? No numerador e no denominador. E aí agora a gente tem o mesmo denominador, que é 1 sobre y ao quadrado, ok? Então a gente pode escrever assim, ok? Que é y ΔX mais x ΔY dividido por y ao quadrado, ok? Cuidado aqui que realmente a raiz ela está somente em cima. Isso é outra coisa que eu quero realmente lembrar de ter muito cuidado, porque quando vocês escrevem alguma coisa, às vezes é meio assim, vocês escrevem que uma certa grandeza é uma raiz, mas aí tem coisas, sei lá, mi sobre... Não fica muito claro se a raiz ela pega também o denominador, vocês têm que ter muito cuidado com isso, ok? Porque quando eu escrevo, por exemplo, que sei lá, uma velocidade de propagação, ok? Você tem uma corda, ok? Uma onda tal sobre mi, ok? E aí é a raiz, ok? É diferente, ok? De uma raiz assim, que a gente não sabe muito bem onde ela se aplica, sobre um mi aqui que tem certo... Então, tem que deixar claro o que está, ok? Debaixo da raiz. E aqui é só a parte de cima, porque aqui seria y ao quadrado seria y à quarta potência, ok? Então, por que essa aqui é interessante? Aqui, de novo, a gente tem essa mistura de y e x, mas, na verdade, se você calcular o erro relativo, você vai ver que você vai obter, então, faça o cálculo e o resultado é assim, ΔX sobre x mais ΔY sobre y, cada um elevado ao quadrado, ok? E aí, ou seja, igual ao que a gente tinha obtido para o produto, ok? Então, divisão é um tipo de produto, ok? Então, tem outros exemplos aqui que vocês podem brincar, está bem detalhado aqui, uma combinação linear. Agora, não é mais x mais y, é um coeficiente na frente de x, um coeficiente na frente de y, ok? E aí, qual é o resultado final? Uma potência, então você tem x, a potência p, y, a potência q, e tudo isso multiplicado por uma constante. Então, você calcula, ok? E aí chega a relação. E aí, é o fim da apostila, ok? Então, eu quero que vocês... Então, é um tipo de formulário que vocês têm que ter disponível, ok? A gente não vai obrigar vocês a reencontrar tudo isso. No momento de fazer o relatório, você tem esse formulário, ok? Com a expressão da incerteza, ok?
mas eu quero... Então, esse aqui é o roteiro, mas antes eu vou abrir aqui, que é... eu não vou... Eu vou passar rapidamente nesses slides, ok? Que é propagação de erros. Eu posso mandar para vocês isso também, eu não mandei ainda, mas vou disponibilizar no grupo. Então, G é uma função de duas variáveis, ok? X é escrito dessa maneira, Y é escrito dessa maneira, e a gente vai, então, propagar o erro, e aqui está o formulário, né? Da adição, então, ΔG igual a essa aqui, subtração, mesma coisa. Multiplicação, eu escolhi apresentar como ΔG sobre G, ok? Vocês lembram? ΔG sobre G é igual a esse daqui. No caso da divisão, é a mesma coisa, ok? Então, aqui só coloquei esse daqui, ok? Combinação linear também, então temos resultado. E agora, rapidamente, eu vou falar do que... fazer um exemplo, ok? De propagação de erros, e que, na verdade, corresponde ao que vocês vão ter que fazer no seu roteiro, ok? Eu posso mostrar o roteiro antes de começar aqui. Então, o roteiro é o seguinte, eu vou mandar para vocês, então eu vou chamar, talvez escrever, mas o título dele tem número 1, número 2, então tem um certo número de roteiros com dados experimentais, okay, que são diferentes para cada... Eu chamei aqui de bancada, então aqui, por exemplo, seria a bancada, sei lá, 1, ok? Mas o princípio de todos é o mesmo. O que muda são os valores das medidas, ok? Então, você tem aqui esse paralelepípedo, ok? Com lados, ok? Que vocês vão medir, de uma certa maneira, fazer a leitura da medida, ok? A, B, C, ok? Então, o material utilizado nessa experiência é uma régua, uma balança e esse paralelepípedo, ok? Então, o que vocês vão ter que fazer é a leitura dessas medidas. Então, essa aqui é a medida de A. Então, você vai ter que apresentar, ok, a medida de A, o valor, régua milimetrada, ok? Então, a menor divisão aqui é 1 milímetro, ok? Aqui tem uma balança, ok? Então, aqui está tudo escrito aqui. O maior valor é 4 quilogramas e a graduação, cada um, vocês podem... Está escrito nos instrumentos, em geral, a menor divisão está escrito o que é, tá certo? Mas vocês têm que, se, por exemplo, tiver apagado aqui, vocês têm que ser capazes de escrever isso aqui, que a menor divisão é 20 gramas. Estou dizendo isso porque, às vezes, está apagado em certos instrumentos, sei lá, uma régua ou um paquímetro, okay, um micrômetro, e aí vocês têm que ter essa capacidade de dizer o que é. Não venham me perguntar qual é, ok? Nas experiências presenciais, então, os estudantes, o caminho mais fácil é ir lá perguntar para o professor, para o monitor, mas aí vocês vão ser engenheiros, vocês têm que dominar bem esse assunto, ok, de medidas, ok? Então, vocês podem ver aqui que vocês têm que fazer a leitura de A, B, C e M, ok? E escrever aqui o valor que vocês encontraram, o delta A, B, delta B, C, delta C, M, delta M, ok? E aqui, entre parênteses, vocês podem colocar a unidade. A unidade, ou vocês colocam ela aqui, ou vocês podem colocar com o valor, mas não esqueçam as unidades, ok? É muito importante. Aí, depois, vocês têm que escrever uma expressão do volume, ok? V em função de... Como é que você vai calcular V em função de ABC, ok? E como é que você vai calcular delta V em função de ABC, delta A, delta B, delta C. Então, eu quero aqui a expressão, ok? Sem valor, mas a expressão. Aí, depois, vocês vão calcular o volume, com a expressão que vocês escreveram, a incerteza, delta V, que vocês escreveram também a expressão acima, é o erro relativo, delta V sobre V, e vocês vão colocar o resultado desses cálculos nessa tabela com unidade. A unidade fica junto com o valor, ou então ela pode ficar aqui, ok? Entre parênteses, por exemplo. Mas tem que ser, eu leio aqui essa tabela, eu preciso saber qual é a unidade. Importante aqui dizer que é sem arredondamento, ok? É realmente, bom, nesse caso não tem muito...
ok? Mas é o valor, ainda vocês não estão apresentando, ok, o valor. Então, a partir desses valores aqui, vocês vão escrever uma expressão da densidade, ok? E da incerteza da densidade. Vocês vão calcular ρ e Δρ, ok? E o erro relativo. Na verdade, falando para vocês aqui, eu vejo que o que vocês vão usar aqui, vocês vão ter que usar, o que vocês vão usar para ρ, calcular a densidade, vocês vão ter que usar sim. Rho vai ser uma função da massa, okay, que é uma medida direta, e do volume, que é uma medida indireta. Então, vocês vão ter que usar essa apresentação aqui do volume, ok? Ou seja, o valor já correto, ok? Para calcular ρ, ok? E aí depois, ok, então você apresenta os resultados, então é bem simples, só tem assim paralelepípedo, mas tudo tem que ser bem justificado, não esqueçam que a incerteza só tem um algarismo significativo, não esqueçam que o algarismo duvidoso na grandeza aqui, ele tem que estar na mesma posição do algarismo significativo da incerteza, então tudo isso que vai pontuar, ok, na nota desse relatório. Então, bem devagar, ok, sabe, entender o que vocês estão fazendo. E aí, duas perguntinhas no final para responder. Então, eu vou voltar para meus slides. Ok, então, é esse mesmo paralelepípedo. Então, tem aqui, inclusive, as expressões, ok. Propagação de erro. Aqui tem outro exemplo, que é uma esfera, mas a gente não vai calcular. E aí tem a densidade, né, que é calculada, ok. Então, ρ. A densidade é essa. Então, vamos fazer um exercício aqui, só para mostrar. Aqui é um pouquinho diferente do seu, porque vocês puderam ver que as medidas de comprimento foram realizadas com uma régua milimetrada, ok? A menor divisão é 1 milímetro. Aqui foi realizado, ok? Esses dados que tem aqui, com, vocês podem ver que a unidade é milímetro e a casa decimal está no centésimo de milímetro. Então, é um instrumento muito mais preciso, né, do que uma régua milimetrada. E, de fato, foi realizado com um paquímetro, ok? Então, o paquímetro tem essa menor divisão de 0,05 milímetros. Então, a gente apresenta aqui uma medida A, ok, desse paralelepípedo aqui, mais ou menos a incerteza. Como é 0,05 milímetros, dado pelo instrumento, ok? Então, a posição do algarismo significativo da incerteza está na segunda casa decimal em milímetro, ou seja, centésimo de milímetro. Então, o duvidoso tem que estar na casa decimal correspondendo a centésimo de milímetro, ok? Então, aqui, 4 é duvidoso. Quem escrever esse resultado aqui como 45,25, o 45, ok, 7, não sei o que, ainda está dentro dessa... Ou seja, tá, assim, duas maneiras de escrever aqui. 45,24 milímetros, mais ou menos 0, vocês podem escrever assim, ou colocar 45,24 mais ou menos 0,05, é uma unidade, ok, para tudo isso, mas é absolutamente equivalente, ok, escrever assim ou assim, ok? Então, são medidos os três lados aqui desse paralelepípedo, B, deixa eu ver aqui, B, C, e a gente calcula o valor, ok, médio, vamos dizer, do volume, ok? Então, é A vezes B vezes C, e aí é simplesmente 45,24, ok? Todos têm o mesmo... bom, no caso da multiplicação, a gente calcula e deixa o resultado. Aqui eu deixei com... ok? A calculadora deve dar isso aqui. Eu deixei isso aqui, ok? De propósito, para mostrar o que ela me dá e que não é isso que eu vou apresentar, ok?
todos esses algarismos não são significativos. Para saber quais são, de fato, os algarismos significativos, eu vou calcular ΔV, ok? Então, ΔV, eu aplico essa expressão aqui, eu tenho que é ΔA sobre A, ok? A ao quadrado, vezes V. Então, V, o que eu vou colocar aqui é esse valor, ok? E aí, aqui, por exemplo, delta, todos são iguais, né? Delta A é 0,05 milímetros, A é, sei lá o quê, ok? Esses valores aqui, 15,32, aqui 0,05, e aqui 31,15, 0,05, ok? E aí eu vou calcular um ΔV que é, quando eu calculo assim, isso que vocês vão ter que fazer, ok? Vocês vão ter 82, é um monte também de algarismos que não são significativos. E vocês lembram que vocês têm que deixar essa incerteza aqui, ok? Essa aqui é ΔV, tem que ficar com um algarismo significativo, ok? Então, esse algarismo significativo vai ser esse daqui, né? 8. Eu vou arredondar para 1, então, como é inferior a 2, vai ser 8 mesmo, não vai ser 9, ok? E aí eu não posso escrever, porque eu não tenho 8 aqui, eu tenho 82. Como é que eu vou fazer para deixar ele com um algarismo significativo? Eu não posso escrever que é 80 milímetros quadrados. Por que eu não... cúbicos, desculpa. Por que eu não posso escrever esse aqui? Porque aqui tem 2 algarismos significativos. Eu só quero um, ok? Então, não posso escrever esse aqui. Não, talvez eu vou reescrever 80 milímetros cúbicos. E eu vou riscar. Não posso escrever. Tem que ser 8. Então, como não pode ser 80, eu vou escrever que é 8, 10 a terceira, ok? Quantos algarismos? Aqui teria 2 algarismos significativos, eu não quero. Aqui, essas potências de 10 é como, ok? Não são algarismos significativos. Então, aqui eu tenho um algarismo significativo, tá certo? Então, eu vou escrever meu resultado. Ele está aqui. Vai ser 8, 10 a terceira. Então, eu posso escrever aqui o que é, não é isso que está escrito, né? Onde é a última, por exemplo, mais ou menos 8, 10 a terceira, ok? Milímetro cúbico. Eu sei que vou escrever meu resultado assim, tá certo? Por que eu escrevi 10 a terceira? Que coisa. É 10, né? Aqui é 10, é 80. 10, ok? Ok? 8 vezes 10. Se fosse, bom, enfim, é 8 vezes 10. Então, aqui eu vou ter, onde está o duvidoso aqui? Ele está na casa de 10, né, 10 milímetros cúbicos, ok? Então, essa aqui está em milímetro cúbico, essa aqui é unidade de milímetro cúbico, ok? O 9, e essa aqui é 10 milímetros cúbicos. Então, esse aqui é o duvidoso, tá certo? Então, eu vou ter que arredondar tudo isso aqui, tá? Então, eu posso escrever 21 50, aqui eu vou arredondar, vai ser 59, né? Saiu, então vai ser 59. Só que aqui falta, então eu posso escrever 10, ok? Ok? Então, é isso que vocês vão ter que fazer no relatório, ok? E prestar muita atenção sobre isso, ok? Como vocês vão trabalhar em grupo, então eu acho que todo mundo deve realmente fazer, participar, ok? Quem não quiser, eu vou ter que impor os grupos, ok? Basicamente, como são 5 por grupo, os 5 primeiros vai ser os dados 1, os 5 seguintes, dados 2, etc. Quem não gostar do grupo dele ou quiser fazer sozinho, pode também, tá certo? Mas eu não quero 6 pessoas no grupo, ok? Então, voltando à participação de cada um, ok? Eu sei como é a dinâmica desses grupos, sempre tem um que fica no presencial, né? Que ficava olhando o WhatsApp enquanto os outros ficavam calculando. Não é bom, né? Porque nota é uma coisa, mas mais importante é o que vocês vão aprender com isso e como isso vai fazer parte da nota na
na segunda VA, vai ter na prova, ok? Questões relativas a esse tipo de problema, ok? Então, vocês têm que, ok? Todo mundo tem que trabalhar esse relatório. Ele está muito simples, ok? Só tem um objeto, não tem... E está tudo detalhado, eu dou a resposta, só que vai mudar são os valores, mas tentem fazer isso bem feito, ok? Então, eu acho que essa aqui é... Sim, pode falar. Em questão organizacional, a senhora vai separar grupos ou podemos separar quantos tem que ser necessariamente algum valor de número de pessoas delimitado ou pode ser Foi menor? o que foi, eu falei. Então, eu vou dividir, eu tenho a lista, e vocês, nessa lista, não me lembro quantos são, mas a gente pode fazer isso agora, mas todo mundo não está aqui. Eu vou colocar, ok, no cigarro, grupo 1, grupo 2, etc, ok? Aí vocês vão ter acesso a todos os dados, porque eu não vou enviar para um, ok? Então, eu vou enviar todos os roteiros, ok? Mas com número, então o roteiro 1 é para o grupo 1, o roteiro 2, e aí é por ordem alfabética mesmo, de 1 a 5, ok? De 6 a 10, etc, ok? Eu que vou formar os grupos. Na sala, quando é presencial, cada um se organiza, ok? Então, é por afinidade, etc. Mas aqui não dá para fazer isso, tá certo? Então, se alguém quiser fazer sozinho, pode, ok? Ok. Mais perguntas? Dúvidas sobre esse roteiro? Ok, então eu acho que eu vou. Não, alguém está perguntando, no caso, não podemos nós mesmos fazer o grupo. Não pode, não. Você imagina como é que eu vou fazer isso? Né? Então, eu vou determinar os grupos, ok? Então, eu vou mandar no cigarro agora, ok? A gente terminou. Eu vou, inclusive,